Por trás do narcisismo há uma coisa que é muito perigosa. O que seria? Quando ele perde o controle, ele se torna muito mais obsessivo. Ou seja, o narcisista ele não quer atenção, mas ele quer, na verdade, dominar. Se vocês quiserem saber sobre esse tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Qual é a anatomia da obsessão? Interessante que o limite da paixão é o ódio e o limite do amor é a indiferença. O narcisista gosta que as pessoas fiquem totalmente apaixonadas por ele, que o admira, mas quando ele perde essa admiração, ele fica totalmente paranoico, né? Então ele fica muito mais neurótico. Então ele perdendo essa vaidade, ele inverte os papéis. Ou seja, quando ele é abandonado, ele vai correr atrás da pessoa querendo essa admiração de volta. E ele é totalmente cego das coisas que ele faz, porque ele é totalmente elevado, tá bom? Pela sensação que ele tem no momento. Ele age de uma maneira totalmente dopaminérgica, né? Porque ele precisa de admiradores. Ele é uma espécie de um sol que não tem luz, ele precisa de pessoas satélites. Essas pessoas que o iluminam. Então, quando ele não tem a fonte dessas pessoas, ele fica totalmente paranoico. É por isso que ele é um ser totalmente carente, tá bom? Então, ele sempre precisa de suprimento para manter esse controle. A segunda característica também, que quando ele perde o controle, e quanto mais obsessivo ele se torna, ele vai se utilizar de táticas, tá bom? Que são totalmente intensivas, ou seja, ele vai trabalhar com um monitoramento que é totalmente obsessivo. Então ele começa a vigiar as pessoas, ele vigia ela pelas redes sociais, mandando mensagens de uma maneira direta ou indireta, ou seja, cada passo que a pessoa dá, né? Ou seja, ele fica totalmente atrás dela, de uma maneira totalmente invisível. Mas o que isso causa na pessoa que alguma vez já teve esse relacionamento? A pessoa fica com uma espécie de, vamos dizer assim, de paralisia de decisão. Ela fica com cortisol muitas vezes elevado, ela fica totalmente estressada. Por quê? Porque ele está monitorando tudo aquilo que ela faz, tá bom? Então é por isso que a pessoa fica totalmente perdida e não sabe o que fazer. Porque a pessoa se sente totalmente ameaçada e ela fica ameaçada por todos os lados, mas a vítima também vai entrando nessa espécie de neurose e paranoia, porque o narcisista ele não tem limites, ele é obsessivo, ele não age mediante uma espécie de consciência, ele não tem consciência, ele sabe o que é certo, o que é errado, mas só que ele não sente esse sentimento que ele está passando essa linha, ou quando ele está transgredindo a alguma linha. Então para ele tudo, na maioria das vezes, é justificável, porque ele vai falar assim que ninguém a ama como ele a ama. Então para ele uma espécie de amor é uma espécie de invasão, que é essa invasão que é totalmente, na verdade, individual, e ele deixa a pessoa totalmente, né, desestabilizada. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se você está gostando do nosso tema de hoje e se o nosso canal é pertinente para vocês, por gentileza se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. E eu quero continuar, por exemplo, falando desse impacto traumático que ele causa nas pessoas. Dentro desse impacto que ele causa, ele sempre vai misturar amor com obsessão. Por quê? Porque o amor para ele, na maioria das vezes, é ligado a prazer, é ligado a controle, muitas vezes é ligado o quê? A sexo. Então para ele tudo que é referente a amor, a carinho, sempre se otimiza na relação do sexo. É por isso que todas as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, elas têm uma necessidade de sexo além do normal, porque ela faz isso, na verdade, para uma maneira de manter a estabilidade do seu poder e do seu controle sobre a pessoa. Então ele tem, na verdade, esse apego que é totalmente tóxico e essas relações que são totalmente, né, manipulativas. Então é por isso que quando você se afasta do manipulador, ele vai falar a seguinte frase:
que eu até, né, já falei, mas eu quero repetir. Ele vai falar a seguinte frase: ninguém te ama como eu. Ou seja, ele usa esse sentimento, que é o amor, para mascarar a obsessão dele para com você. Então, ele está misturando cuidado com obsessão. Você vê que a mente dele é totalmente deturpada. Mas como é que você pode fazer para sobreviver, né, esse estado dele que é totalmente, vamos dizer assim, persecutório? Porque ele é uma espécie de um stalker. Então você tem que entender, por exemplo, que o narcisista ele não desiste nunca. E mesmo que você estabeleça limites para ele, ele não vai respeitar. Mas você, por exemplo, já estabeleceu um limite daquilo que você quer ou não quer dentro desse relacionamento. Então sempre você tem que fazer o quê? Romper esse vínculo, na verdade, com ele. Por mais que você rompe, ele vai atrás de você e ele vai usar de hovering. O que, que significa isso? Ele vai falar, por exemplo, que te ama, né? Ele vai usar de pessoas para falar que ele te ama. Ele vai fazer hovering, ele vai te ameaçar. Algumas vezes essa tática não vai dar muito certo, então ele vai para o love bomb e depois do love bomb para o hovering. Você vê que a mente dele é totalmente fragmentada. Ele não ama a pessoa, ele ama sim o desejo que ele tem sobre a pessoa. Então essa é a sua obsessão. Ele é obsessivo acerca do sentimento que ele tem sobre as outras pessoas. Ele tem uma sensação de posse. Então é por isso que ele não ama as pessoas. Essas pessoas são uma espécie de extensão dele. Ele ama o controle que tem sobre essas pessoas. Se vocês gostaram do tema de hoje e ficaram até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e comentem, por exemplo, né, de qual tópico desse que eu falei para vocês que vocês se sentiram totalmente constrangidos, né, pelo manipulador narcisista. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.